Nesta aula, ensinarei o que é e como identificar a tendência de baixa, seu início e fim. O que é a tendência de baixa? É a capacidade do preço de um ativo continuar caindo no decorrer de um determinado período. Em outras palavras, é a capacidade do preço formar topos e fundos cada vez mais baixos. Para ficar mais claro, observe na figura que cada movimento de baixa supera a mínima do movimento anterior, também conhecida como fundo. Repare também que cada movimento de alta para de subir em um ponto mais baixo que a máxima do movimento anterior, também conhecida como topo. Quais são as características da tendência de baixa? Primeiro, topos e fundos descendentes. Esta é a principal característica. Segundo, força vendedora maior que a compradora ao longo do tempo. É o momento em que os vendedores estão no controle da situação de um ativo. Terceiro, os suportes costumam ser rompidos e as resistências respeitadas. Por último, é o período mais arriscado para realizar operações de compra, sendo que alguns analistas dão preferência às operações de venda. Agora vamos ao ponto que considero mais importante, que é como identificar uma tendência de baixa no gráfico. Usaremos o gráfico do AudioSD para explicar melhor os passos a seguir. Primeiro, identifique as extremidades do gráfico. De maneira simples, você pode marcar os pontos extremos um a um, da esquerda para a direita. Ao ligar estes pontos com uma linha, veja como fica fácil visualizar os movimentos de alta e baixa do preço. Por último, identifique os topos e os fundos. Lembre-se que os topos estão na extremidade de um movimento de alta e os fundos na extremidade de um movimento de baixa. Agora te pergunto, neste exemplo, por que o gráfico do AudioSD está em tendência de baixa? Porque os topos e os fundos estão cada vez mais baixos, ou seja, descendentes. Há como ser ainda mais prático na identificação de uma tendência de baixa? Sim, basta resumir os dois passos explicados anteriormente em apenas um. Identificar os topos e os fundos, pois desta forma saberemos se os mesmos estão cada vez mais baixos. No gráfico do AudioSD, onde estão os topos e fundos? Nos pontos extremos sinalizados, onde os picos são os topos e os vales são os fundos. Pronto, agora podemos dizer que o preço neste exemplo está em tendência de baixa, devido aos topos e fundos descendentes. Ligando os topos e os fundos com uma linha, observe a tendência de baixa do preço através dos seus movimentos de alta e baixa. É importante ressaltar que a identificação da tendência de baixa, explicada neste vídeo, pode ser aplicada para qualquer tempo gráfico. Início da tendência. Sabemos que a capacidade do preço formar topos e fundos cada vez mais baixos é a principal característica de uma tendência de baixa. Mas como ocorre o início desta tendência? O início de uma tendência de baixa ocorre após a formação de dois topos e dois fundos descendentes que quebra a sequência anterior de topos e fundos ascendentes. Geralmente, há duas formas de iniciar nova tendência. Nas duas situações que serão apresentadas, repare que antes há uma tendência de alta definida através de topos e fundos cada vez mais altos, conforme destacado na figura. Na primeira situação, após um topo mais alto, há um movimento de baixa que rompe o fundo anterior, quebrando assim a sequência de fundos ascendentes. A seguir, ocorre um movimento de alta
que para de subir em um nível mais baixo que o topo anterior, estabelecendo assim topos descendentes. Após este topo, o novo movimento de baixa do preço rompe o fundo anterior, iniciando uma nova tendência de baixa através de dois topos e dois fundos descendentes. Vamos ao exemplo prático. No gráfico do Audi JPY, do ponto A ao ponto B, havia uma tendência de alta bem definida pelos topos e fundos ascendentes destacados. A partir do ponto B, houve um movimento de baixa que superou a mínima do fundo anterior, formando em seguida um fundo mais baixo. Neste momento, a tendência ficou indefinida, pois quebrou a sequência de fundos ascendentes. Na sequência, houve a formação de um topo mais baixo que o topo anterior. O movimento de baixa ocorrido após este topo descendente superou a mínima do fundo anterior, confirmando a nova tendência de baixa. O ponto C destaca o candle responsável por esta confirmação. Vamos agora ver uma outra formação gráfica que também dá início a uma tendência de baixa. Na figura, repare que após o topo mais alto, há um movimento de baixa que para de cair acima do fundo anterior. Ao formar um fundo mais alto, as características da tendência de alta são mantidas. No entanto, em seguida, há uma formação de um topo mais baixo que o topo anterior, quebrando a sequência de topos ascendentes. O movimento de baixa que ocorre após este topo rompe a mínima do fundo anterior, estabelecendo assim topos e fundos descendentes e, consequentemente, o início da tendência de baixa. No gráfico do USD-JPY, onde está o topo mais alto da tendência de alta? Correto, no ponto B. Observe que do ponto A ao ponto B há uma sequência de topos e fundos ascendentes. Após o ponto B, houve a formação de um novo fundo ascendente, sinalizando uma chance maior de continuar subindo para formar um topo acima do topo B. No entanto, houve a formação de um topo mais baixo, ponto C, sinalizando o enfraquecimento da tendência de alta. A confirmação da nova tendência ocorreu através do movimento de baixa iniciado no ponto C, o qual superou a mínima do fundo anterior. Qual o candle responsável pela confirmação do início da tendência de baixa? Excelente, o candle destacado pelo ponto D, pois, a partir deste momento, haverá necessariamente dois topos e dois fundos descendentes. Para fixar melhor este importante princípio da análise técnica, observe nas figuras abaixo as duas formações gráficas que geralmente iniciam a tendência de baixa. A principal diferença está na formação do fundo logo após o topo mais alto da tendência. Na figura 1, o fundo supera a mínima do fundo anterior, finalizando a tendência de alta existente. Já na figura 2, o fundo ainda é ascendente. Deste modo, a formação gráfica da figura 1 traz uma importância maior para a confirmação da nova tendência, visto que já anula antecipadamente a tendência de alta. Explicarei agora como ocorre o fim da tendência de baixa. Sendo a tendência de baixa caracterizada por topos e fundos descendentes, qual é o principal sinal gráfico que finaliza ou anula a tendência de baixa de um ativo? Exatamente o rompimento da resistência
proporcionada pela máxima do topo, que antecede a mínima da tendência. Na prática, como isto ocorre? Na figura, onde está o fundo mais baixo ou a mínima da tendência de baixa? Correto, no ponto destacado. Na sequência, qual o topo que antecede este fundo? Ótimo! Então, agora marcamos a resistência deste topo através de uma linha horizontal. O final da tendência de baixa ocorrerá através de um movimento de alta que supere a resistência marcada. Neste caso, a tendência de baixa foi anulada porque quebrou a sequência de topos descendentes. Necessariamente, o próximo topo será formado acima do topo anterior. No gráfico do USD-CAD, repare que do ponto A ao ponto B há uma tendência de baixa bem definida pelos topos e fundos descendentes destacados. Olhando para o ponto C, como podemos saber se a ação continua em tendência de baixa? Simples. Primeiramente, identificamos a mínima da tendência de baixa, que neste caso está no ponto B. Agora marcamos com a linha horizontal a resistência proporcionada pela máxima do topo que antecede a mínima da tendência. Houve o rompimento desta resistência? Sim. Portanto, a tendência de baixa do USD-CAD foi finalizada. Observe que em seguida há um movimento de baixa formando um topo mais alto que o topo anterior, confirmando assim a quebra da sequência de topos descendentes. Vamos a um outro exemplo. No gráfico do USD-CAD, repare que os topos e fundos são descendentes até o ponto A, ponto mais baixo do gráfico. Qual o topo que antecede a mínima da tendência de baixa? Correto! Traçamos então uma linha horizontal de resistência na máxima deste topo. A partir deste momento, já é possível perceber que a tendência de baixa foi finalizada. Mas por quê? Porque o movimento de alta iniciado no ponto A rompeu a linha de resistência do topo anterior, ponto B, quebrando assim a sequência de topos descendentes. A finalização da tendência de baixa torna-se mais importante quando há um fechamento acima da resistência. Neste exemplo, no candle destacado como ponto C, cujo preço de fechamento está acima da máxima do topo anterior, vimos que a superação do topo, que antecede o fundo mais baixo, anula a tendência de baixa. Mas, e se ocorrer apenas um fundo mais alto? Veja na figura a representação gráfica do que acabei de perguntar. A ocorrência do fundo ascendente destacado anula a tendência? Não, apenas sinaliza o enfraquecimento da mesma, visto que não houve força vendedora suficiente para manter a sequência de fundos cada vez mais baixos. No gráfico do USD-CAD, mostra o preço em tendência de baixa através dos topos e fundos descendentes destacados. Após o fundo mais baixo, observe que houve a formação de um fundo mais alto, o que não anula a tendência, no entanto, representa um sinal de fraqueza ao não conseguir manter a formação de fundos descendentes. A finalização da tendência de baixa é um importante sinal gráfico que traz a expectativa do início de uma nova tendência de alta. Vamos finalizando por aqui e até a próxima!